Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste final de semana o 30º domingo do tempo comum. Deus vai nos dirigir a sua palavra e nós vamos escutá-la com atenção, com carinho, com amor, e depois Ele também nos dará a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, nosso Senhor. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de enxergar a sua vontade, o seu querer, e pelo batismo nós todos recebemos de Deus esta capacidade. E neste 30º domingo do tempo comum, a palavra de Deus vai nos apresentar um caminho de fé, um caminho que tem dois sentidos. O primeiro sentido é, antes de tudo, o sentido da volta para Deus. A primeira leitura do Antigo Testamento expressa essa alegria do profeta Jeremias, anunciando ao povo o retorno para a terra prometida, o fim do exílio da terra prometida. E depois no Evangelho nós vamos ver o cego, que faz um caminho inverso, vai em direção a Jesus, mesmo sem enxergar, mesmo privado da visão, ele vai ao encontro de Jesus para receber a cura do seu mal. Nós vamos ouvir a primeira leitura, que será lida, proclamada em nossas assembleias, na nossa missa neste domingo. O texto é tirado do profeta Jeremias, o capítulo 31, versículos 7 a 9. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O anúncio do profeta Jeremias nesta leitura refere-se exatamente ao fim do exílio. Por isso Jeremias se sente feliz em não anunciar mais desgraças, em não anunciar mais situações tristes para aquele povo, porque Deus resolveu e decidiu, na sua onipotência e na sua sabedoria, fazer aquele povo voltar para a terra prometida, de onde este povo tinha sido expulso por causa da sua infidelidade. Penso que esta leitura nos ajuda sempre a nunca perder a esperança nas situações difíceis, nos exílios que nós passamos muitas vezes na nossa vida. Uma doença, a perda de um ente querido, uma situação difícil que nós vivemos no dia a dia. Tudo isto, dentro de um quadro de fé, serve para a nossa purificação, serve para que nós tomemos consciência de como as coisas deste mundo são efêmeras, são passageiras, e como a nossa confiança deve estar depositada sempre em Deus, porque Deus cuida de nós. Mesmo nessas situações difíceis, Deus nunca nos abandona e está sempre procurando nos levar de novo ao seu encontro, a esta alegria de quem volta para o bem que recebeu do próprio Deus. Vamos ouvir agora a segunda leitura. O texto da segunda leitura é tirado da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 6. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios
tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, esta segunda leitura nos mostra o sacerdócio de Cristo. Este sacerdócio que o fez baixar, vir ao encontro da nossa fragilidade, da nossa fraqueza humana. Nosso Senhor conheceu a situação da humanidade, porque Ele se fez homem, um de nós. Experimentou tudo o que nós experimentamos aqui nesta terra, como diz São Paulo, menos o pecado. Isto levou Jesus a ter esta sensibilidade humana pela nossa situação de pecadores. Por isso nosso Senhor nos amou tanto e entregou a sua vida com a maior generosidade possível, porque conheceu a nossa fragilidade, conheceu a necessidade que nós tínhamos da graça e da salvação e da misericórdia que Deus nos enviou por meio dele. E o sacerdócio do Antigo Testamento foi superado por aquele sacerdócio do Novo Testamento. O sacerdócio do qual Cristo é a fonte, é a origem. O sacerdócio hoje da Igreja. Este sacerdócio ordenado que reproduz a misericórdia, o perdão que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio trazer. Um sacerdote, um padre, no mundo de hoje, tem esta missão. A missão de ser alguém que, tendo conhecimento dos pecados da humanidade, das fragilidades humanas, ofereça ao pecador, sabendo que ele é o primeiro pecador, a graça da salvação, a graça que Jesus Cristo veio nos trazer. Ouçamos agora o texto do Evangelho deste domingo. É tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este cego representa toda a humanidade. A humanidade cega, que não consegue dar um sentido à própria existência, que não consegue encontrar a solução para o seu mal mais profundo, mais arraigado, que é o pecado, simbolizado neste texto do Evangelho com aquele manto que recobria aquele homem cego. Por isso, quando ele é chamado por Jesus para poder enxergar, para poder ver, ele se desfaz do seu manto. Ele joga para longe o seu manto, como nos diz
evangelista São Marcos. Significa que Jesus pediu dele uma atitude, a atitude de se desvestir do pecado, do homem velho, do homem marcado pela situação de incapacidade de encontrar a luz que é Jesus Cristo. Nosso Senhor, pelo batismo, nos devolveu a capacidade de enxergar, de ver a salvação, de ver a graça, de poder encontrar este caminho que leva para o céu. E é Jesus quem nos diz que para trilhar este caminho, nós precisamos jogar para longe de nós tudo aquilo que impede a nossa vida de poder seguir com fidelidade a Jesus. Irmãos e irmãs, neste domingo, ouvindo a palavra do Senhor, nós também somos convidados a nos aproximar da mesa da Eucaristia, para receber a Sagrada Comunhão. Que este caminhar em direção a Jesus simbolize a nossa atitude de caminhar sempre com Deus na nossa vida, de ir ao encontro sempre do Senhor, porque com Ele nós encontraremos a salvação, a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.